Comer, orar, amar soa a filme, não é verdade? Mas é muito mais do que isso. Comer, orar, amar são 3 ações que Jesus fez repetidamente ao longo da sua vida e ministério e que nós estamos a usar ao longo de novembro para encontrar inspiração para aquilo que estamos a viver. 2020 abalroou a nossa vida, fez-nos rever os nossos rituais, os nossos pensamentos, alterou as nossas emoções, talvez alterou a história para sempre. Como é que nós podemos relacionar-nos? O que é que fazemos ao que pensamos, ao que sentimos? Como é que continuamos a amar as pessoas ao nosso redor? A resposta no mês de novembro é comer, orar e amar a partir da vida de Jesus. E eu vou esperar por ti todas as sextas-feiras no nosso canal do YouTube. Até lá! Amar. Esta é a última palavra da série Comer, Orar, Amar, que soa a filme, mas espero que ao longo destas semanas tenha ficado claro que pode ser muito mais do que isso. Olhamos para a vida de Jesus e como é que estas 3 ações puderam responder às necessidades naturais e espirituais das pessoas com que ele se cruzou e como é que podem responder às nossas no tempo presente. Eu sou Cassiana Tavares, tenho o prazer de te dar as boas-vindas ao canal do YouTube da Igreja Reviver, se é a primeira vez que nos visitas. Se já és uma presença assídua, que bom rever-te aqui outra vez. Nós temos estado então a falar ao longo do mês de novembro destas 3 ações: comer, orar e amar. E hoje nós vamos falar sobre esta palavra. Será que o amor ainda é durável? Será que ainda é confiável? Será que ainda é possível? Vamos, obviamente, olhar para a vida de Jesus e como é que ele viveu esta palavra tão simples, mas que é capaz de encher a nossa mente de sonhos, de esperanças, ou então de destruir completamente o nosso coração, o amor. Eu queria que nós pudéssemos ler o que está escrito em João 3,16. Se calhar, assim que me ouviste dizer esta referência bíblica, acendeu-se uma passagem na tua memória. Para outras pessoas é a primeira vez, mas Jesus está a conversar com um homem chamado Nicodemos e ele explica-lhe de que espécie é o seu amor e o amor do Pai. Muitas relações começam assim, não é? Com uma declaração de amor. E Jesus está, nesta passagem, a explicar de que natureza é feito o seu amor e o amor do Pai. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal modo que entregou o seu Filho único para que todo o que nele crer não se perca, mas tenha a vida eterna. Jesus primeiro explicou o seu amor e depois ele demonstrou o seu amor. Há uns dias eu estava a conversar com um jovem em consulta psicológica e ele dizia-me: nós não escolhemos exatamente de quem vamos gostar, pois não. Eu posso estar numa relação hoje e sentir, de repente, que afinal é de outra pessoa que eu gosto e estou-me a apaixonar por essa pessoa. E curiosamente, na mesma semana, uma das minhas filhas também me fez essa pergunta: mãe, como é que é isto nas relações? As pessoas gostam sempre umas das outras para sempre. Tu e o pai estão juntos há muito tempo. Como é que isto é assim? E eu achei tão curioso, na mesma semana, a mesma pergunta e nós a falarmos sobre o amor. É que Jesus realmente primeiro explica o seu amor e depois ele demonstra o seu amor. E o amor de Deus, ele não muda com nada. É um amor realmente para a vida toda, para a vida eterna. Em João 13:1, e eu vou ler-te uma das minhas passagens bíblicas preferidas. Eu volto aqui muitas vezes. Volto aqui quando eu acho que preciso de rumo. Volto aqui quando eu acho que preciso de foco. Eu volto aqui quando eu preciso de me lembrar do que é ser perseverante, resiliente, amoroso. Eu volto aqui quando eu quero lembrar-me do que é o amor na prática e não o amor apenas na teoria. É muito fácil escrever "eu amo-te". É fácil dizer ou cantar "eu amo-te". Mas aquilo que Jesus fez não teve nada a ver com a teoria. Depois dele ter explicado o seu amor, ele demonstrou. João 13:1 diz assim: foi antes da festa da Páscoa.
Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de deixar este mundo para ir para o Pai. E Ele, que amou sempre os seus que estavam no mundo, quis dar-lhe provas desse amor até ao fim. Para as pessoas que já me ouviram falar algumas vezes, eu sei que pode soar repetitivo, porque realmente eu regresso a este versículo muitas vezes, mas eu já vos disse o motivo, não é verdade? Aquilo que me surpreende é que, depois de explicar, Jesus demonstra o seu amor e Ele não suspende o seu amor por causa de uma crise. Esta situação que estamos a viver agora, mais do que ser uma situação de saúde física, é também uma situação de saúde mental, emocional e espiritual. Mas Jesus, que estava diante da cruz, do propósito da sua vida aqui na Terra, que era também, a cruz era também sinal de uma enorme crise pessoal para ele. Ele chorou no jardim antes de ir até à cruz. E nós vimos isso na lição passada. Ele angustiou-se a falar com o seu pai, porque era doloroso saber aquilo que ele ia enfrentar. A dor física, a vergonha, a humilhação. Para aqueles que conhecem o relato bíblico, a dada altura é posta uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus e chamam-lhe o Rei dos Judeus, aquele que é o Rei de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, humilhado desta forma, magoado desta forma, e depois suportar sobre ele o peso do pecado e ficar separado do seu Pai. Mesmo sabendo que ia enfrentar tudo isso, João 13:1 diz: Ele quis dar-lhe provas desse amor até ao fim. Apesar de tudo o que estamos a viver em 2020, precisamos de sair da teoria para a prática e amar os nossos até ao fim. Podem ser os nossos de casa, os nossos do trabalho, os nossos da escola, os nossos da igreja, da família da fé. Jesus amou-os, apesar deles o terem desiludido muitas vezes. E na última lição também falei sobre isso. É um cenário bem diferente, não é? Da última vez vimos que Jesus estava irritado com os seus discípulos. Ele até diz alguma coisa como: até quando é que eu vou ter que vos suportar? Eu consigo rever-me nesta frase em alguns cenários diferentes da minha vida. Às vezes parece que as coisas estão muito difíceis e Jesus olhava para os seus discípulos exatamente como eles eram. Deixa-me dar-te o exemplo de Pedro. Em Mateus 16, nos versículos 17 a 19, Pedro está a conversar com Jesus e tem uma revelação e diz: Tu és o Filho de Deus. E Jesus diz: foi o Espírito Santo que te revelou isso. Tu és Pedro e sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. Jesus está a falar, claro, dele próprio. Explica como é que vai ser a sua igreja, uma igreja contra a qual as portas do inferno não vão prevalecer. E realmente, no início, na igreja de Jerusalém, nós temos Pedro a cuidar e o apóstolo Paulo dirige-se aos gentios, ou seja, a nós que não fazíamos parte da fé judaica e, portanto, Jesus olha para Pedro e vê todo o potencial dele e fala a vida dele. Mas 10 capítulos mais à frente, em Mateus 26, no versículo 34, Jesus está com Pedro novamente, ele vai ser preso e Pedro diz alguma coisa como: Jesus, eu nunca te vou deixar. E Jesus diz-lhe: Tu vais trair-me. Como assim? Tu olhas para uma pessoa e dizes-lhe quais são os teus planos maravilhosos para a igreja? Aliás, uma igreja que dura até aos dias de hoje. Imaginem a grandiosidade dos planos que Jesus está a revelar a Pedro. E 10 capítulos a seguir, Jesus diz-lhe: Tu vais trair-me. Eu agradeço tanto a Deus pela Bíblia, porque ela é, acima de tudo, um livro que nos permite perceber o quanto Deus entende a nossa natureza e como Ele tem um plano para resgatar a nossa natureza e dar-nos respostas que resolvem o nosso interior, resolvem a nossa vida.
E Jesus, quando olhou para Pedro, ele conseguia ver todo o seu potencial e todo o seu valor. Mas ele também conseguia manter em perspectiva e conhecer as limitações dele, balizar as suas próprias expectativas em relação àqueles que o rodeavam. E isto é tão importante para nós. E por causa deste amor que ele tinha de entender o seu potencial e as suas necessidades, Jesus dispôs-se a lavar os pés dos seus discípulos. Vamos voltar à passagem que estávamos a ver há pouco de João 13. Nesta ceia que Jesus está a fazer com os seus discípulos, no capítulo 2 diz, estavam a cear, portanto, uma vez mais está aqui Jesus a fazer uma refeição com os seus discípulos, e Jesus disse-lhes que ia lavar-lhes os pés. Bem, era um costume normal, naquela época as pessoas usavam um calçado muito parco, faziam grandes distâncias a pé e normalmente o dono da casa disponibilizava a água e toalhas para que as pessoas pudessem lavar-se. Ainda por cima eles comiam no chão, reclinados, junto uns dos outros. Era importante terem os pés lavados. E Jesus não apenas tinha a água, mas ele foi lavar-lhes os pés. E na lição passada eu falei-vos de um reverendo, o reverendo Timothy Keller, que muitas vezes eu escuto para aprender. E ele tem uma mensagem muito interessante sobre esta passagem de João 13, em que ele diz que Jesus criou uma imagem para a qual nós podemos olhar. Quando Jesus estava a lavar os pés dos seus discípulos, ele estava a mostrar-nos que nós precisamos de lavar as pessoas que estão à nossa volta. Sim, soa uma coisa um pouco estranha, mas na verdade quando Jesus estava a lavá-los, ele estava simbolicamente a purificá-los. E ao fazer isto, ele estava também a mexer na sujidade deles, que estava nos seus pés, para torná-los limpos. E nós, com esta imagem, somos desafiados a cuidar, a limpar, a tornar a vida daqueles que estão à nossa volta melhor. E isso implica que nós toquemos nessa sujidade que há na vida delas. Na angústia e na ansiedade, nas dificuldades financeiras, nos conflitos conjugais. Pode implicar longas conversas, suporte financeiro, auxílio com algum tipo de trabalho, eu não sei. Mas Jesus mostra com este ato tão natural, ele revela uma realidade espiritual. Ele está a usar uma imagem para mostrar aquilo que ele vai fazer, que é limpar-nos para sempre, através daquilo que ele fez na cruz. Como cristãos que fomos chamados para ser luz, para iluminar, para ser sal, ou seja, para conservar e para dar sabor também, nós temos que ter o efeito nos ambientes. Temos que ter este efeito nos ambientes. Temos que ter este efeito na vida das pessoas, de purificarmos, de lavarmos, de restaurarmos dignidade, limpeza, higiene. E, se nós entendemos agora a importância destas palavras, da limpeza, da salubridade, da higiene. E Jesus estava a tornar estas pessoas limpas para estarem à mesa, um ato tão banal, e a revelar alguma coisa espiritual, de que ele iria purificá-los, purificar-nos. E que, na verdade, nós precisamos de estar implicados na vida uns dos outros para podermos restaurar a limpeza, a saúde, o bem-estar. E claro, isto é uma metáfora para falar das coisas que nos preocupam e que nos angustiam, como nós vimos na semana passada, mas também de necessidades reais que podem existir na vida das pessoas que nos rodeiam e que nós precisamos de estar lá para preencher essas necessidades. E sabes, isso é amor. O amor tem uma dimensão tão relacionada com o agir. Se calhar bem mais até do que borboletas que se sentem, mas muito mais através das coisas que se fazem.
e Jesus deu-nos uma imagem de amor. Repara que antes de chegarmos à parte em que ele lava os pés, João começa a escrever no versículo que lemos anteriormente. E ele, que amou sempre os seus que estavam no mundo, quis dar-lhe provas desse amor até ao fim. O que é que ele fez? Ficou com eles. Comeu uma refeição e limpou-os, revelando e antecipando aquilo que ele ia fazer a seguir. Na cruz, ele ficou realmente sujo com o meu pecado e com o teu pecado. Pedro escreve-nos sobre isso na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 24. Ele diz que Jesus levou sobre si os nossos pecados no seu corpo na cruz, para que nós possamos morrer para o pecado e viver para a justiça. Alguns filósofos dizem-nos que quando as pessoas eram mais religiosas e entendiam que havia pecado na sua vida e o confessavam, encontravam uma forma de lidar com o seu mal interior. Hoje nós não falamos muito sobre pecado. De facto, procuramos outro tipo de problemas na nossa vida que têm outro nome, mas não pecado. Na sua origem, pecado significa errar a marca. Basicamente, se pensares num alvo com um sítio para acertar, não é? Pecar é atirar ao lado, falhar a marca. Se calhar tu tens passado por essa experiência na tua vida, de sentir que tens errado a marca. E podes estar à procura de outras respostas, explicações para isso que se passa na tua vida. Bem, o pecado, quando nós o conseguimos identificar, reconhecer e confessar na nossa vida, podemos perceber que o pecado é responsável por muitas coisas que não estão alinhadas na nossa vida. Principalmente quando tu começas a querer conhecer a pessoa de Jesus, a querer entender qual é a sua vontade, qual é a forma que Ele nos desafia a viver, nós começamos a encontrar diferentes pecados dentro de nós. Deixa-me falar-te de um tão simples. Achar que sabemos tudo, por exemplo. Com o grau de conhecimento que nós temos, parece que a sociedade vai inevitavelmente caminhar para o progresso e que nós vamos chegar mais além. Eu não tenho muita fé nisso. Basta olhar para a história e perceber que vivemos por ciclos, que a humanidade ora melhor, ora pior, e vamos ter sítios muito piores do que estávamos antes, e depois avançamos e ficamos melhores e não nos conseguimos resolver. Honestamente, por nós próprios, nós vamos estar sempre neste jogo de forças, de evoluir e depois andar para trás, para depois avançar. Mas Jesus, realmente, Ele faz-nos uma oferta extraordinária. Através da sua vida, Ele convida-nos a crer em algo que é eterno, que é imutável e que resolve o nosso interior. E claro, isso implica conseguirmos olhar para nós e percebermos: Jesus, isto que está dentro de mim não está bem. Eu estou a errar a marca. Isto é pecado. Eu quero confessar isto e quero seguir-te. Quando Jesus estava com os seus discípulos, Ele estava a criar uma imagem que também falava sobre isso. Eu quero dizer-te mais alguma coisa sobre a maneira como Jesus teve de enfrentar o pecado. De facto, Jesus teve a sua reputação manchada por causa do pecado. Ele foi gozado, humilhado, ficou exposto naquela cruz. Ele que era Deus entregou-se e ficou completamente vulnerável e com a sua reputação manchada. Ele foi condenado como um criminoso. Envolver-nos com pessoas e cuidar de pessoas e amar pessoas, a dada altura pode implicar problemas na nossa reputação.
Jesus estava sempre em festas, sempre com pessoas, sempre a visitar pessoas que seriam indevidas, pessoas em quem não se pode tocar, pessoas com quem não se pode conversar, pessoas a quem não se deve dar atenção, como doentes, mulheres, crianças, pessoas de seitas diferentes. E lá estava Jesus. E depois as pessoas falavam dele e diziam-lhe: olha este aqui, anda a comer com os beberrões e anda com estas mulheres que têm má fama, a conversar com elas, mas o que é isto? E vamos acreditar neste homem? No tempo presente, dispormos-nos para cuidar de alguém, dispormos-nos para conversar com alguém, para ajudar, para estar presente, para ser uma voz, pode ter implicações na nossa reputação. Olha, agora mandou-me um versículo bíblico, se calhar não está muito bem da cabeça. Agora pensa que porque há uma pandemia estamos todos mais vulneráveis e pode começar a escrever estas coisas. Ou imagina como é que gastas o teu tempo assim, de volta de pessoas que são tão difíceis e conflituosas. Deixa-as, mas resolverem os seus problemas. Alguém vai cuidar disso. Há instituições para resolver esses problemas. O governo vai cuidar. Mas sabes, nós somos luz e somos sal. E um amor prático pode implicar que, a dada altura, a nossa imagem, a nossa reputação, o nosso conforto, a nossa estabilidade vão ficar em causa para nós podermos fazer como Jesus e amar até ao fim. Como é que isto se aplica a nós? Bem, eu gostava de falar-te de algumas coisas muito práticas. Em primeiro lugar, eu quero encorajar-te a rodear-te de pessoas confiáveis e pessoas em quem tu escolhes confiar. É engraçado que as pessoas confiáveis remetem-nos para alguma coisa como pessoas que não me vão deixar ficar na mão. Mas pensa só, por exemplo, no teu pai e na tua mãe. Pensa na pessoa com quem és casada ou no teu melhor amigo. Eles já te desiludiram? Eu tenho a certeza que sim. Mas provavelmente eles não deixaram de ser pessoas confiáveis. Tu escolheste a dada altura confiar nessas pessoas. Jesus teve a mesma experiência. Ele levou os seus discípulos com ele para orar antes de ir para a cruz. E a dada altura os discípulos adormeceram e ele teve que os acordar. Aqueles por quem ele tinha lutado e com quem tinha escolhido ficar até ao fim, adormeceram. Num momento crítico da vida de Jesus, num momento crítico de Deus, de revelar o seu plano a toda a humanidade, as suas pessoas adormeceram. E para nós podermos amar verdadeiramente, nós vamos ter que estar cercados dessas pessoas confiáveis e dessas pessoas em quem nós escolhemos confiar. Às vezes as relações tornam-se extremamente funcionais. Com esta pessoa com quem somos casados, dividimos um conjunto de tarefas, de rotinas, de dívidas. Não há muito mais. Um dia as pessoas acordam, os filhos não estão em casa e temos praticamente dois estranhos. Eu estou a falar de um cenário muito comum, principalmente sendo arrastados para um cenário de rotina e agora de crise. É tão fácil nós ficarmos apenas pessoas funcionais num casamento. Qual é a lista de coisas para fazer? Qual é a lista de coisas para pagar? A quem é que temos que ir ajudar? O que é preciso? Qual é a próxima tarefa da lista? Mas Jesus não teve relacionamentos funcionais. Se assim fosse, ele teria tido algumas sessões com os seus discípulos e depois, nestes momentos que antecederam a cruz, ele ou iria sozinho, ou teria chamado os anjos, ou escolheria outras pessoas mais excelentes, mas não. Foi o mesmo grupo que ele manteve com ele. Então, mais importante do que qualquer outra coisa, nós precisamos de ter neste momento muito claro este grupo de pessoas que está perto de nós e de quem nós estamos perto.
pessoas que são confiáveis para nós, pessoas em quem nós escolhemos confiar, pessoas em quem nós investimos, relações de amizade, relações familiares, relações profissionais saudáveis, onde nós escolhemos construir confiança. Número 2, envolve-te nas situações sem medo de ficares sujo ou com a tua reputação afetada. Lidar com os desafios exige muito sacrifício e muito envolvimento da nossa parte. Por exemplo, gerir conflitos em qualquer dimensão pode ser das coisas mais difíceis. E eu queria falar-te de um exemplo muito pessoal. Os nossos filhos ainda são pequenos e com frequência eles têm discussões. E eu sei que isto não desaparece na infância, às vezes na adolescência, juventude e até mais tarde os irmãos continuam com disputas e guerras. E é extremamente exigente para mim sentar-me e ouvir estes conflitos e ajudá-los a lidar com as suas próprias emoções. E sabes, se há altura em que nós precisamos de estar presentes na vida das pessoas para as ajudar a lidar, por exemplo, com conflitos, é agora. No sítio em que trabalhamos, não sermos a pessoa que fica à parte e que deixa que alguém vá resolver o problema, mas somos a pessoa que aparece e que se voluntaria, que não tem medo de arregaçar as mangas, que não tem medo de se sujar como Jesus, que lavou os pés dos seus discípulos e implicou-se naquela sujidade deles. Se tu te decidires a ir por este caminho do amor, vai ficar confuso e sujo, vai implicar proximidade. Há tantas formas de sermos próximos. Ainda podemos usar os nossos telefones. Não podemos fazer ajuntamente. Falamos sobre isto no dia em que falamos sobre comer. Se tu não viste essa lição, tu podes voltar até lá. Mas podemos fazer menos para ter maior impacto. Podemos encontrar-nos com uma pessoa, estar presentes na vida dela e estarmos dispostos a acompanhá-la. E por último, número 3, gera as tuas expectativas. Para mim foi impressionante, ao preparar este estudo, ver como Jesus olha para Pedro de duas formas tão diferentes com apenas 10 capítulos de distância. E bem, para sermos precisos, eu poderia contar-te mais uns episódios sobre a personalidade de Pedro, que revelavam alguma instabilidade da parte dele e como Jesus percebia isso muito bem. Mas isso não impediu Jesus de olhar para ele e revelar-lhe os seus planos gloriosos para a igreja e logo a seguir dizer-lhe: não, espera aí, tu vais trair-me. Jesus era capaz de gerir as suas expectativas. E esta é uma aplicação muito prática para a nossa vida. Às vezes achamos que a nossa família vai chegar a um patamar 5 estrelas. Ou, se somos líderes de uma equipa, vamos pôr isto em velocidade cruzeiro e vai ser sempre andar. Por exemplo, pensando na igreja, podemos achar que chegamos a um grau de estabilidade e maturidade nas diferentes equipas que operam ou que fazem alguma coisa e isto agora vai ser sempre andar. Mas isso realmente acontece por um tempo, mas para sermos bem honestos, a dada altura as coisas desequilibram outra vez. E é tão bom podermos encontrar conforto e inspiração na pessoa de Jesus, que enfrentou esse mesmo desafio e foi capaz de gerir as suas expectativas. Olhar para nós como realmente somos, capazes de fazer coisas extraordinárias e logo a de seguir errar. Claro que a história assim não está completa. Deus não nos deixa nos nossos erros. Depois da ressurreição, Jesus tem uma conversa com Pedro e pergunta-lhe: Pedro, tu amas-me? E naquela conversa, Jesus restaura a confiança de Pedro, a sua relação, o seu amor. Eu diria que até a sua segurança e a sua identidade, que provavelmente teriam sido muito afetadas por ele ter negado ao Senhor Jesus, mas ali naquela conversa isso é restaurado. Então, gera as tuas expectativas. E eu queria só recapitular esta aplicação prática. Rodeia-te das pessoas confiáveis, pessoas em quem tu queres confiar, pessoas a quem tu estás ligado, pessoas que te acompanham e que tu acompanhas nesta fase da vida. E se isto foi importante sempre, nos dias de hoje,
ainda mais crítico. Nós precisamos de estabilidade, precisamos de pessoas que nos seguram e pessoas que nós apoiamos e que seguramos também. O número 2, envolve-te nas situações dessas pessoas que estão à tua volta, sem medo de ficares implicado, sujo, com a tua reputação afetada, por te envolveres nas necessidades que há à tua volta. E por fim, gera as tuas próprias expectativas acerca dos outros. Eles vão ser capazes de coisas extraordinárias, mas vão continuar a ser apenas pessoas. E sabes, o amor, que nós vemos tantas vezes no plano natural, que aparecem notícias, letras, canções, filmes, na verdade é muito mais do que isso. Na verdade, Deus é amor e é o que pode resolver a nossa alma, as nossas necessidades. E é com esta palavra que terminamos esta série. Comer, orar, amar, em que falamos de ideias que podem ser aplicadas à nossa vida hoje, quando tantos hábitos foram mudando. Como é que podemos olhar para a maneira como Jesus viveu estas 3 palavras e aplicá-las à nossa vida? Obrigada por ter estado connosco ao longo destas semanas. E se quiseres saber mais sobre algum destes temas, sobre a nossa igreja, quiseres entrar em contacto, por favor, escreve na janela do chat, entra em contacto connosco através das redes sociais. Nós queremos conversar contigo. Adeus.